Hoje nós vamos meditar sobre o 10º mandamento, que é não cobiçar a mulher do próximo, o escravo, a casa, o jumento, o boi ou coisa alguma. E a praga, a 10ª praga, é a morte dos primogênitos. Vamos ler lá em Êxodo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá contra todos os filhos de Israel. Porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do Faraó, ardendo em ira, e o Senhor disse a Moisés: Faraó não te ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir na sua terra os filhos de Israel. Então, nós lemos aqui as pragas. Então, a 10ª praga foi a morte do primogênito, e a morte não entrou de todos os animais e de todos os egípcios, mas essa morte não entrou na terra de Gósen, nos filhos de Israel, ou hebreus ou judeus, que é a mesma coisa. Lembram que o Moisés, quando ele nasceu, o faraó, o pai deste faraó, o pai dele, vendo que os cílios dos judeus cresciam mais, o ventre das mulheres hebreias era mais forte, e viram que nascia mais hebreu homem do que egípcio homem, ele decidiu matar todos os primogênitos. E Moisés era o descendente dos hebreus de sua geração vivo. A Bíblia não registra que o outro judeu viveu, mas ele sim. A mãe o guardou 3 meses e colocou ele no rio Nilo, e eles já fizeram as mandingas deles como bons feiticeiros, que os egípcios eram, e colocaram o sangue dos inocentes hebreus no rio e adoraram o seu Deus do rio Nilo. E quando a pessoa erra e tem convicção, ela não tem consciência acusada e nem culpa que errou. Ela só entende que errou se ela tiver uma comunhão com Deus. Quando ela perde essa comunhão, ela erra e não tem mais culpa de nada. Porque quem nos ensina que estamos errados é o Espírito Santo. E todo pensamento maligno vem numa sutileza chamada tentação, para nos levar a entender que aquilo é bom. Se não fosse assim, não seria tentação. E a cobiça vem disso. Somos tentados a querer. Para os hebreus, nessa época em que foi escrito, as mulheres teciam, pegavam do carneiro e do algodão, faziam fio, elas eram industriais dentro da própria casa. Elas sabiam fiar. Fazia o fio, fazia a trama, fazia o tecido, costurar. Um homem plantava e ela colhia e conservava o que se colhia: figos, tâmaras, passas, romã, uva, o azeite. Lá os homens ajudavam para pisar no lagar, mas era a mulher que conservava. A mulher tinha que cuidar da casa, dos filhos, da educação deles, além de plantar e de cuidar da casa, tinha que servir ao marido, e se ela tivesse uma condição um pouco melhor, ela teria que cuidar dos servos e ensiná-los. Então, para a mulher fazer tudo isso diariamente era honra.
Ela precisava dar conta do recado por uma questão de honra. E a mulher era um objeto de tanto respeito e santidade que ela era motivo de cobiça. E a cobiça por uma mulher vem da solidão. O que os homens faziam? Em Deuteronômio está escrito que quando o homem fazia o andar da casa, é ele que constrói, é ele que monta a casa. Esse é um desafio do macho. Ele tem que dar conta disso, tem que ir atrás. Se vai trabalhar 10 horas ou 20 horas, não importa, ele tem que dar conta. Isso é obrigação do macho. A mulher era cobiçada, porque para um judeu estar casado era tudo de bom. E é verdade. O homem é bom que se case, é bom que não esteja só. Então ele cuida, então homens cuidem da sua tomada, do seu ferro que não aquece, da pia que está entupida, do chuveiro, da lâmpada que tem que ser trocada. Isso é papel masculino. As mulheres podem até fazer a manutenção, mas isso compete aos homens, biblicamente falando. Tá? A manutenção deve ser feita pelos filhos homens e pelos homens. A segunda coisa que é cobiçado, o escravo. Os judeus tinham dois tipos de escravos. Eles tinham o escravo estrangeiro conquistado pelas guerras e tinha o escravo judeu. Como é que o escravo judeu se tornava escravo? Biblicamente, pela história do povo hebreu na Bíblia Sagrada. O judeu não tinha como pagar, lá naquela época não existia Seproc nem Serasa, mas existia honestidade. E o honesto paga as suas dívidas. Então, quando o judeu se endividava, ele pagava a dívida com o trabalho dele. Então, se ele comprava lá ou fazia câmbio com semente, com animais e não tinha, vinha uma praga, matava animal, se endividava, ele pagava com o trabalho dele por dia. Por 6 anos poderia trabalhar como escravo. No 7º, o irmão judeu que trabalhou 6 anos de graça, independente da dívida, era devolvido para uma vida de liberdade. E o escravo que não quisesse voltar à sua vida, porque o patrão dele, um irmão judeu, era justo com ele, correto, porque o escravo judeu descansava no sábado e participava dos cultos, mas não podia, como escravo, adquirir nenhum bem. Se o patrão desse dinheiro, algum bem, ele não poderia adquirir nada, só se recebesse do patrão, mas ele em si mesmo, não. E se ele fosse e quisesse continuar escravo do patrão, porque ele conheceu a vida depois que foi trabalhar como escravo, ele viu ordem, viu educação, blá, 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 né? E quis, aí o patrão pegava ele, no umbral da porta, aonde o sangue correu, da morte dos primogênitos, o patrão colocava a orelha dele na porta, tuque com um cutelo de carpinteiro e furava a orelha dele no umbral da porta. Como sinal de que era escravo voluntário o resto da vida com aquele patrão. O escravo podia ser cobiçado. Então imagine aquele escravo que fazia muitas coisas para o seu patrão e chegava lá na casa e via aquele escravo, via aquela mulher fazendo tudo. E normalmente a gente deseja aquilo que a gente não tem. A gente começa a cobiçar quando não tem as coisas. Então, um homem que tem uma mulher ruim, cobiçava a mulher do próximo. Se ele fosse feliz, não ia cobiçar. Então, a base da cobiça são os desejos. Agora, se eu deixar esse desejo ficar na mente e pensar muito nele, se torna cobiça. Se o desejo for só no coração e eu orar e agradecer a Deus, e esquecer, e deixar na mão de Deus para Ele realizar meu desejo, eu não peco na cobiça. Mas quando eu vejo e quero, e fico pensando nele, se torna em cobiça. Aí eu atropelo Deus e quero ter as coisas no esforço pessoal. De exagero. E vivo na obstinação daquilo. Aí é cobiça. Pecado da cobiça. Outro motivo da cobiça, o jumento. O jumento era um animal de carga que um judeu simples de classe média podia ter. E ele era um animal jumento não é mula. Alguns pregam, ensinam que não é. Isso é falta de conhecimento.
Infelizmente, para quem fala assim, a mula é um animal estúpido e não é dócil. O jumento é dócil. Se ele não fosse dócil, Jesus não subiria no jumento. Outro animal que era motivo de cobiça, o boi. O boi, hoje para nós é comum, porque tem um monte de carne de gado no mercado, né? Mas na época, o boi era igual a um trator, o preço de um boi. Um boi. E tem trator de 60 mil e 250 mil. Aí tu escolhe que boi que podia ter. Então, ter um boi significava ser rico. Então, quando Deus diz não cobice o boi, não cobice a riqueza do próximo. Tanto que Salomão era um reino tão rico, que a Bíblia diz que ele servia 10 bois por dia de alimento no palácio. Olha a riqueza que eles tinham. Então os judeus comiam carne de carneiro, o sangue, aliás o leite que eles bebiam era de cabra, uma cabra normal, bem fortinha, bem nutridinha, dá 3 litros de leite ao dia, e eles comiam o derivado do leite dessa cabra com as frutas. Um judeu não comia carne todo dia, só no dia do perdão, do Equipô, em que matavam um cordeiro e iam lá no santo dos santos, o sacerdote ia por ele e tal, dia de festa, senão o judeu não comia carne. Boi era uma coisa caríssima, e boi fala de servir. Servir. E se um boi matasse um escravo, o dono do boi tinha que pagar para o dono do escravo 30 moedas de prata. Quem que foi vendido por 30 moedas de prata? Jesus. Serviu até o fim. Para se esforçar para ganhar a alma, tem que ser como de um boi. O boi não para. E não é touro, porque touro é boi que é a matriz de outros bezerros. Não, é boi que trabalha. Não é o topetinho do tapete vermelho, não. É aquele que se esforça. Quem se esforça não precisa de tapete vermelho. Um empregado que se esforça no seu trabalho, ele nunca precisa do elogio do patrão. Ele precisa ter consciência para saber que fez tudo o que poderia, que está nas suas mãos. Quem precisa de tapete vermelho vive incomodando os outros. Então, esse esforço significa o quê? Fazer todo dia as mesmas coisas e não precisar que alguém te recompense. Jesus precisou que alguém elogiasse ele? Não. Ele serviu, fez a parte dele, foi para a cruz e ficou na dele. Nós adquirimos lugares de respeito perante Jesus pelo esforço que fizemos. Não um esforço que apareça, é um esforço com a gente mesmo. O boi fala de esforçar-se consigo mesmo. Então, se alguém visse dos judeus um boi ou um bem da pessoa que ela se esforçou para ter, não deseja, não cobiça para você. A vida em família vai te preparar para viver uma eternidade com Deus como filho dele. Então, dê valor à sua família, aonde você mora, provoque diálogos. Homem, fale com sua mulher, não faça greve. Quem faz greve perde o Espírito Santo dentro dele. Tu não pode conversar mais com os filhos do que com a mulher. Mulher, não fale mais com teus filhos do que com teu marido. Filhos, converse com os vossos pais. A vida em família vai te preparar para uma eternidade com Deus. Uma eternidade com Deus. E voltando aos primogênitos, tanto que quando Moisés falou para Faraó, ele avisou, o Faraó poderia ter aberto o coração, não abriu. Ele foi visitado pela opressão que estava no seu pai, que agiu no seu pai. Nos visita as opressões dos nossos pais? Visita. E veio na mente de Faraó, porque morrendo os judeus, morrendo os primogênitos, morrem os judeus também, não era o que ele queria? A morte que o pai dele quis para os judeus, e o único sobrevivente não foi Moisés? Moisés era um homem fantástico de opinião, um homem firme na maneira de ser. A Bíblia nomeia ele como o homem mais manso da terra. Mansidão fala de envolver-se e apaziguar. Então, a cobiça significa... Isso aqui é cobiça.
Gostaram dos olhos de cobiça? É saltar nos olhos a vontade das coisas e não esperar em Deus. Entenderam? Cobiça salta pelos olhos a tua raiva. E você fica nervoso, irritado e começa a desejar aquilo, pensar mal. Enquanto não executa, não descansa. Eva não pecou porque ela não tinha a nossa natureza de pecado. Ela era como uma criança que foi enganada pela serpente. Mas nós não. Quando erramos é porque queremos errar. Essa é a diferença entre nós e Eva.